Nosso grupo é o Jesuvete, é o Grupo de Estudo em Saúde Única e Medicina Veterinária, é um grupo da Unigo de Itaperuna, e a saúde única consiste basicamente em saúde animal, humana e ambiental. E caso haja um desequilíbrio entre esses três pilares, poderá acarretar problemas ambientais, poderá ocorrer casos de doenças zoonóticas e entre outras. E falando um pouco da nossa organização, nós temos a apoiadora professora Fernanda Ragazzi e nossos orientadores, que é o professor Rogério Ventura, o professor Renan Modesto, Juliano Barreto e Leonardo Gripa. Também temos Gabriel Silva como presidente, Davi Miranda vice-presidente, Luiz Pacheco e Fabielle Loreano como secretárias. Temos eu, Bruno Barreto, como tesoureiro e Marcos Paulo e Josélio como moderadores. E, mais uma vez, pessoal, eu quero pedir para, assim que entrarem, deixar microfone e câmera desligadas, para não repassar o link da palestra e que o prazo de entrega dos certificados serão de 15 dias. E falando um pouco mais do nosso palestrante, que irá ministrar essa palestra, o Diogo Vivaco de Lima, ele é médico veterinário formado pela FACastelo, Espírito Santo, fez mestrado e doutorado na área de reprodução pela Universidade Federal de Viçosa, é professor universitário na ESFA, Espírito Santo, professor universitário do Multivix, Espírito Santo, e médico veterinário da Cooperativa de Leite de Castelo. Bom, agora, doutor, é com você, ministrar essa palestra e uma boa palestra para todos agora. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez ao pessoal. Está sempre o Gebov, a turma da Unig, está sempre me apoiando aí, me convidando para ministrar as palestras. Na verdade, eu já falei, isso aqui é um grupo de estudo. Então, um grupo de estudo não é uma palestra, é uma discussão. Eu só vou apresentando o tema para vocês e, à medida que forem achando importante, interessante, pode ficar à vontade aí para abrir o áudio e a gente fazer um bate-papo durante esse tempo que nós vamos ter aí que vocês estão chamando de palestra, né? Obrigado mais uma vez. Já me apresentaram aí, eu sou médico veterinário e eu também sou um criador de equinos. Na verdade, eu brinco, eu sou um criador, esses últimos dias eu dupliquei meu plantel. Eu tinha agora estou com 2 animais. Então, brincadeira à parte, os equinos da minha vida sempre foram animais que eu tenho um carinho muito grande. Passei minha faculdade toda achando que ia trabalhar só com equinos, fiz estágio nos melhores áreas, acompanhei palestras, professores da área, e aí acabou, no final das contas, eu trabalho hoje mais com bovino do que com equino. Mas a paixão por equinos sempre continuou, eu sempre trabalhei com equinos, não na mesma intensidade que bovinos, só que eu já ministro, acabei tendo a oportunidade de voltar a trabalhar mais ainda com equinos, quando eu assumi a disciplina de equidicultura na Multivix, na antiga FACastelo. Já tem quase uns 8 anos que eu ministro essas disciplinas, e hoje também eu sou professor da equinocultura, equideucultura, na ESFA Santa Teresa. Então, baseado nisso, vamos bater um papo hoje sobre comportamento natural e distúrbios comportamentais dos equinos. O que é isso? Na verdade, é um comportamento estereotipado. Então, vamos falar tecnicamente desse assunto aqui hoje. Bom, para a gente começar a falar de comportamento animal, nós temos que entender como que é o estilo de vida do equino. Está todo mundo me vendo aí, ouvindo? Tá bom aí? Eu só estou vendo na minha tela. Exatamente. Está aparecendo a tela do senhor, não está aparecendo a apresentação. Tá aparecendo? A apresentação está aparecendo na tela do senhor. Então, doutor, se você puder parar a apresentação e colocar para apresentar de novo, é melhor, que aí a tela fica cheia. Obrigada. Como é que faço aqui? Me ensina aí. Parei e saí. Como é que eu faço agora para... Agora você vai em apresentar agora, tela cheia. Vou apresentar agora, tela inteira. Vai lá. Aí clico aqui agora nessa... Vamos lá, partilhar. Isso, partilhar a tela inteira aí, professor. E o Bruno vai te dar as orientações aí. Deixa eu ver se agora...
Peraí, fui. Aí, agora foi. Agora, vocês estão me vendo aí. Agora, deixa eu ver aqui se vai agora. Confirma aí para mim. Agora foi, doutor. Pessoal, só vamos pedir a gentileza para o pessoal, para os participantes manterem os microfones e as câmeras desligadas, por favor, para não atrapalhar e não interferir aqui na conexão. Muito obrigado. Vamos lá, estão conseguindo me ver? Vai a apresentação agora? O que é um bom manejo? Está escrito na tela aí? Sim, agora sim. Perfeito. Então, é o primeiro slide. Eu vou voltar aqui, ó, a tela para vocês verem. Essa era a tela inicial, com o tema comportamento natural e distúrbios comportamentais dos equinos. Beleza? Tranquilo agora? Todo mundo Tranquilo. vendo? Tá certinho. Todo mundo. Perfeito. Qualquer coisa, fica à vontade para, se a tela falhar, alguma coisa, me chama aí para poder dar sequência legal nos slides. Essa apresentação tem muita foto. Bom, então eu estava falando aí como é um bom manejo. O cavalo, ele gosta de situações de bem-estar. Ele promove aos cavalos situação de bem-estar. O que é esse manejo que promove situações de bem-estar ao cavalo? Nós temos que lembrar do que o cavalo gosta. Como o cavalo era lá atrás, antes dele ser domesticado. E aí sim nós vamos entender qual que é o melhor tipo de situação que vai promover um bem-estar para os equinos. E aí eu tenho uma frase, que eu ouvi isso no veterinário lá atrás, que eu gostei e replico ela. Os cavalos devem ser tratados como cavalos. O que é isso? A maioria das pessoas trata os cavalos como elas gostariam de ser tratados. A gente não quer saber como que você gostaria de ser tratado, quer saber como que o cavalo gosta de ser tratado. Então, esse é o assunto que nós vamos discutir durante a apresentação hoje. Então, por exemplo, aqui eu peguei um vídeo, tá movimentando aí? Tá aparecendo o vídeo? O cavalo movimentando? Sim, tá aparecendo certinho. Beleza. Então, ó, o cavalo gosta disso. O cavalo, ele gosta de andar, ele gosta de liberdade. Tá? Esse é o prazer do cavalo. E aí a gente não vai entrar no mérito da questão, mas tem que olhar se o cavalo está gostando da embocadura, se ele está à vontade no processo de caminhar. Todo esse critério tem que ser avaliado na hora do bem-estar animal. Então, baseado nisso, vamos lembrar lá como é que o cavalo gosta, para a gente chegar na parte de comportamento normal e anormal dos equinos. Primeira coisa, os equinos eles gostam de viver em grupo. Tá? O prazer deles é viver em grupo. Lembra que lá atrás, os equinos eles eram caçados. Então, quanto maior o número de animais em volta, maior era a chance de sobrevivência. Animal que ficava sozinho tinha menos chance de sobreviver. Mas isso eu estou falando há anos e anos atrás. Mas o cavalo, ele gosta de permanecer em liberdade. Esse negócio de baia para cavalo, que é muito comum hoje, aí vocês podem trazer um pouco da experiência de vocês. O cavalo, alguém lá atrás veio da Europa e falou que era muito bacana se fizessem baia no Brasil. E o cara, eu sou extremamente, eu respeito a opinião dos outros, mas eu sou extremamente contrário à baia. Porque baia era uma coisa na Europa na época do frio, onde os animais, se não fossem estabulados, a gente vê naqueles filmes que tinha aqueles estábulos, os animais ficavam lá dentro, ali sim, tem um motivo de eles estarem baiados. Agora, no Brasil, região clima tropical, calor o tempo inteiro, você vai permanecer com o animal em baia para quê? Eu acho que vão ver algumas situações, daqui a pouco nós vamos discutir, que é, por exemplo, um centro de treinamento, o cavalo vai ficar em baia 3, 4 meses para amansar, fica mais fácil de manejar. Mas, por exemplo, você deixar o animal em baia durante 2, 3, 10 anos da vida dele, será que realmente é vantajoso isso? Daqui a pouco a gente fala, mas já vou avisando, o cavalo gosta de viver em liberdade, gosta de andar, de ficar à vontade. Outra coisa, cavalo gosta de constante acesso ao alimento. O cavalo, ele tem os antigos falavam que quem criava boi falava o seguinte: eu não quero cavalo no meu pasto, porque cavalo come o dia inteiro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de seus avós, os bisavós de vocês, eles já falaram, já tinham escutado esse tipo de comentário. Mas o que acontece? Enquanto o ruminante ele tem um estômago aí dividido em 4 cavidades, que é o bovino, ele consegue comer muito, mas depois ele tem um tempo de ócio dele. O que é isso? Ele para ruminar, fica lá deitado. O estômago do cavalo é muito pequeno. Então o cavalo ele vai abocanhando pouquinho em pouquinho e ele vai comendo sempre. O estômago do cavalo aí tem a capacidade de entre 12 e 18 litros, enquanto do bovino cabe mais de 120 litros de alimento.
E aí pensa bem, na baia, um cavalo come quantas vezes por dia? O cavalo come no máximo 2 vezes ao dia. Se botar, quem trata aí com ração 1 hora antes, depois volumoso, trata 4 vezes ao dia. A ração ele come lá, os seus 15 minutos ele comeu a ração que você botou na baia, no coxo da baia. O volumoso, com média de 1h30, mais ou menos, ele já comeu a silagem, por exemplo, quem está tratando com silagem, hoje o capim picado, ele já comeu. Então, se botar 1h30 de volumoso, 1h30 de volumoso de manhã e de tarde, com 3 horas ele come, mais 15 a 20 minutos de ração, vamos botar por alto, ele gasta 4 horas por dia comendo dentro da baia trancada. E as outras 20 horas por dia, ele faz o quê? Esse é um caso que vamos discutir hoje. Então, o cavalo, ele gosta de carinho, ele gosta de atenção. Você pode ver aí, dependendo, peguei uma foto de criança aí, um cavalo, esse negócio de que cavalo bem domado, cavalo de temperatura, de temperamento, desculpa, o temperamento dos animais geralmente são dóceis, difícil pegar um animal de temperamento, principalmente, eu vou falar muito da raça manga larga machador hoje, que é a raça mais disseminada na nossa região aqui do Espírito Santo, essa parte do Rio aí, apesar que o Rio já tem um lado aí que gosta do quarto de milha, mas aqui, ó, na nossa região, aqui, pelo menos do Espírito Santo, é mais o manga larga machador. Vocês já viram esse vídeo? Só responde aí sim ou não. Isso ficou famoso no Pânico. Sim. Não. Então, eu vou só mostrar o seguinte. Olha, a maioria aqui está fazendo medicina veterinária. Esse cara, eu quero acreditar que ele não é veterinário, mas o cara vai marcar o cavalo numa condição totalmente inadequada, o animal está relativamente solto dentro do tronco, e ele bota uma marcação. Vou tentar passar aqui, espero que vocês consigam ver. Conseguiram ver? Sim, certinho. Vou passar mais uma vez aí para quem perdeu o momento. Aí a frase que vem é a seguinte: o cavalo é mau, que alguém vai falar assim, rapaz, você viu aquele cavalo matou o fulano de tal, deu um coice, quebrou a costela dele. Ou seja, o cavalo ele não foi bater no cara, ele foi se defender, esquentou, começou a machucar, ele, a primeira coisa, o mecanismo de defesa dele é escoiciar. Quem conhece um cavalo sabe como é que o cavalo bate. Com coice, com mordendo e com a manada, que são as mãos, tá? Então, a gente tem que preservar. Quem é médico veterinário tem que trabalhar com contenção do animal. Então, um cavalo desse aqui não é mau. Ele foi induzido a bater no cara. Os 5 sentidos dos cavalos aí. Nós vamos trabalhar rapidamente aqui. Vou passar para vocês lembrarem. Ó, o cavalo é o animal dos mais sensitivos do planeta, sendo capaz de sentir uma mão ou uma perna trêmula, um estado de irritação do cavaleiro ou da amazona. Todo mundo já ouviu falar assim, ó, não vai com medo com o cavalo que ele sente. Todo mundo já ouviu essa história. E realmente é verdade. O cavalo ele tem essa sensibilidade de identificar. Então, quando você pega um cavalo, o cara que não sabe montar e está montando com medo, o cavalo faz o que quer na mão do cara. O cavalo brinca com o cavaleiro. Quando monta o cavaleiro que sabe mexer, o próprio cavalo, opa, agora montou alguém diferente aqui. Então, o cavalo sente quando tem alguém que entende ou que está com medo. O cavalo tem 70 milhões de anos de evolução. O cavalo, por incrível que pareça, isso não é conversa de marinheiro aí, era tamanho de um gato, tá? E tinha tem o sistema olfato gustativo auditivo altamente desenvolvido, que é o órgão vômero nasal. Não sei se vocês sabem, mas dentro das narinas dele lá tem um órgão vômero nasal. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Vamos falar, então, especificamente agora de cada sentido, rapidamente, né? Vou ficar falando muito aqui para a gente poder chegar nos objetivos. Os cavalos são deficientes visuais para perto. Ou seja, um cavalo, ele não... Vocês estão me vendo também ou só estão vendo minha apresentação? Não, estamos vendo a apresentação e você também no ladinho. Não, beleza, só para poder ver se eu gesticulo aqui. Então, um cavalo, se você está muito próximo a ele, com menos de 1,20 m, ele está te enxergando embaçado, tá? E esse é um grande dilema, porque quase ninguém sabe disso. O cavalo, ele consegue enxergar bem a longas distâncias, mas a menos de 1,20 m, o cavalo ele enxerga embaçado. E aí, para isso, o que acontece? Já viram os pelos sensoriais
essa barba que tem no focinho dele ali, em cima dos olhos, tem um pelo maior. O que a grande maioria das pessoas fazem com isso? Eles vão lá e cortam esses pelos sensoriais, porque eles acham feio, que aquela barba, aquele bigodão do equino, tanto do macho quanto da fêmea. Isso é um erro, assim, muito erro amador mesmo, principalmente quem é técnico, né, quem é da área, porque esses pelos sensoriais, eles fazem o quê? O cavalo está na baia, principalmente, se você, aquele pelo sensorial, quando ele está próximo, encostado à parede, tem um prego, alguma coisa, ele encosta, se ele percebe, se ele chega primeiro com o pelo, ele afasta na mesma hora. Se ele não tem um pelo para sentir, ele vai encostando, e um exemplo claro disso, a gente já cansou de ver relatos de animais geneticamente muito bons, ganhadores de prova, ficarem cegos de baia porque perfurou o olho, porque ele deu uma pancada, e aí até hoje o fazendeiro não sabe porque ele ficou cego. Mas ele quis levar o animal para um concurso de marcha, quis não sei o quê, então ele fez achou que estava fazendo estética, cortar todos esses pelos. Então, a primeira recomendação, não corte esses pelos. São pelos sensoriais. Já falei, o cavalo enxerga bem para longe, o equino em si, né, macho e fêmea, e o cavalo ele tem a visão em preto e branco. Ou seja, se botar uma camisa vermelha, uma camisa amarela, não adianta, ele não vai enxergar preto e branco. E o cavalo tem uma característica. À noite, quem já participou de cavalgada aí sabe. Você está num breu danado, não está enxergando nada, você só firma a mão na rédea lá e deixa que o cavalo te leva. Porque ele tem a rodopsina, que é uma característica aí da visão dos equinos, que ele vai embora, ele consegue enxergar o que nós, humanos, não enxergamos. E aí, entra a parte de morfologia. Estou falando de comportamento, já falamos de sentido, agora vamos para a morfologia. Quando você vai comprar um cavalo na seleção dele, você tem que olhar vários fatores que geralmente não são olhados. Um exemplo claro é fronte larga e plana. Facilita a visão. Por quê? O cavalo, quanto mais aberto aqui, esse olho esbugalhado que o cavalo tem, que é característico, só o equino tem esse olho para fora, compara com o bovino, com o ovino, com o cão, o olho mais saltado para fora é o do equino. Então, quanto mais plana for a testa e mais larga, maior é o ângulo de visão do cavalo. O cavalo é uma das poucas espécies que ele consegue enxergar a 360 graus. Tá? E aí que eu falei da foto aqui, passando a foto, vocês olharem que é um olho afastado, expressivo, aquele olhar preto, ou olho escuro lá, até porque não pode ser, o olho não pode ser claro, por causa de, como já é saltado, já é esbugalhado, e ele tiver raios solares ainda batendo em olho claro, quem tem olho claro aí sabe o sofrimento que é quando está no auge do verão com o sol, a intensidade luminosa muito grande no olho. Você fica mais sensível aí. Então, alguns exemplos aqui de olhares, de olho vivo, saltado. Olha esse aqui, por exemplo. A setinha está passando aí? Vocês conseguem ver a setinha? Consegue, né? Sim, conseguimos ver a setinha. Olha o olho saltado aqui, ó. Tá? Esse animal, por exemplo, ele vai ter mais dificuldade de acompanhar a visão 360 graus do que esse aqui. Então, essa é a ideia de conhecer um pouco da visão. Agora, olha esses animais aqui. Esses animais são descendentes, eu brinco na minha aula, que eu falo para a turma, são descendentes de japonês. Olha o tamanhozinho do olho desses animais. E aí, com isso, como eles têm o olhar, o olho não é tão saltado para fora, o que acontece? Esses animais tendem a ficar mais agressivos. Por quê? Porque eles não enxergam o que está acontecendo em volta deles. Então, na hora que você leva a mão, vai passar por trás, a tendência natural deles é escoiciar, é sem perceber, morder. Eles não estão fazendo isso, mais uma vez, porque eles são maldosos. Eles estão fazendo isso justamente para poder se defender. Então, na hora de você comprar um animal, essa é uma característica que tem que olhar. Se os olhos são saltados, se a fronte é larga. E aí, ó, fazer uma breve comparação, eu sempre faço isso nas minhas aulas, de comparar o ser humano com o animal. O homem, ele enxerga a visão colorida, o cavalo preto e branco. A visão em profundidade do ser humano, do cavalo, visão plana. Duas pálpebras do humano, o cavalo tem a terceira pálpebra. Quando quem já fez a parte de clínica aí, você aperta o olho, ele fecha a terceira pálpebra. A membrana de proteção. O foco do ser humano, se vocês tiverem conseguindo me ver na câmera aí, faz o seguinte, pega a palma da mão, abre a mão e vem aproximando, perto do nariz de vocês. E vê até onde vocês conseguem focar a linha da mão. Vocês vão perceber que quando vocês chegarem muito próximo, a linha começa a desfocar, tá?
Então, 10 centímetros. Já no cavalo, esse desfocamento, ele ocorre com 1,20 m. Por isso eu falei lá atrás dos pelos sensoriais, de não permitir que corte os pelos sensoriais. E outra característica é visão lateral limitada. Eu vou mostrar um exemplo aqui, espero que vocês consigam ver aí. Vocês vão conseguir ver minha mão onde está? Responde sim para mim, por favor. Sim, conseguimos. Então, a partir daqui, eu ainda estou enxergando minha mão. Meu dedão, meus dedos. Se eu der um tapa aqui para trás, ó, eu já não estou vendo mais minha mão. Eu estou mexendo aqui, mas eu não estou vendo. Então, esse aqui é o limite da minha mão. Se eu olhar, mantendo o queixo reto, e eu olhar para a lateral, eu consigo enxergar meu dedão ainda. Se eu esticar aqui, eu já mesmo olhando para o lado, ó, passou da minha altura da minha orelha aqui, eu já não estou vendo minha mão mais. Então, esse aqui eu até onde eu consigo acompanhar. O cavalo não. O cavalo, ele, com esse olho saltado, ele consegue enxergar praticamente 360 graus. O ponto cego do cavalo é exatamente na inserção da cauda dele. E aí muita gente dança. Vocês já viram aquela brincadeira que o cavalo tá lá com a sela, o cara vem correndo por trás do cavalo, dá um tapa na garupa, apoia a garupa e monta, né? E a grande maioria dos vídeos que você vê dá errado. Por que dá errado? Porque ele é o ponto cego. Na hora que você bate a mão na garupa, é instintivo. O cavalo ele não está te dando coice porque é você. Ele está dando coice para se defender. Então, por isso, toda vez que for chegar perto do cavalo, chega sempre do lado do pescoço. Lembra onde o cavalo pode te machucar. É no pé dando coice, é na mão com a manada e na cabeça, através da mordida. Então, se você chegar no pescoço do cavalo com a mão baixa, nunca com a mão para cima, porque uma vez o cavalo lembra, eu falei lá atrás, o cavalo foi caçado no passado. Então, se você chegar com a mão para cima, ele sente que você é um predador. Então, você tem que chegar com a mão baixa, de preferência, fale com o cavalo, e aí você leva a mão ao pescoço dele. Depois você vai terminando, você pode passar a mão em qualquer outras partes do cavalo, ou da égua, né? Ou do potro, dos equinos em si. Bom, olfato. O que é o olfato? O olfato é o modulador do comportamento social. O que é isso? Lá atrás, quando os cavalos eram soltos, o que impedia os cavalos de fazer a consanguinidade, ou seja, pai cruzar com filha, filha cruzar com tio, e assim, primo com prima, era através do cheiro. Tá? Hoje, logicamente, que isso perdeu um pouco o valor, porque os animais, cada um vai para um lado, fica isolado, e perdeu um pouco essa característica. Um garanhão, por exemplo, ele consegue perceber uma fêmea no cio até 200 metros de distância. Então, se o cavalo está na bike, então a égua lá no pasto, que está a menos de 200 metros, ele vai conseguir identificá-la no cio. Eu falei um pouquinho da domesticação interfere na memória olfativa, e quem já montou cavalo aí já percebeu, que já passou por essa situação. Tem uma cobra perto, você não está vendo nada, você está montado no cavalo, daqui a pouco o cavalo dá uma quebrada para um lado, uma quebrada para o outro, você não entende nada. Você falou, o que está acontecendo? E o cavalo tem essa sensibilidade olfativa aí, por exemplo, um risco iminente como uma cobra. Outra coisa aí são os odores desagradáveis para o cavalo. Eu vejo lá quem cria animal em baia e tem mania de limpar a baia só a cada 2 dias. Baia de cavalo, o certo é limpar uma vez por dia. Por quê? Fezes, urina, fumaça, tudo isso são irritantes para cavalo. E principalmente, lembre o seguinte, o cavalo ele come de cabeça baixa. Então, se ele, diferente de nós humanos, se a gente urinar, defecar, normalmente o nariz a gente está lá em cima. Agora, o uso equino não, o equino a cabeça está sempre baixa, então o cheiro, aquele cheiro forte, está sempre vindo ali diretamente na narina. Então tem que lembrar disso. E ainda está eu estou falando animal estabulado, né? Que ele vai ficar preso o tempo inteiro. Outra coisa é a identificação do ser humano com o cavalo. Quem é dono de cavalo aí sabe. O cavalo, a primeira coisa quando chega perto de você é te cheirar. Algumas pessoas que não conhecem têm medo quando o cavalo chega e acham que vai morder. Então, a não ser que o cavalo for de índole muito ruim, né? A gente olha posicionamento de orelha, vê se a orelha está murcha. Mas se não tiver, o cavalo vai chegar para te cheirar, para te reconhecer. Então, à medida que você cria vínculo com ele, então, ele já identifica você pelo cheiro. Nós falamos aqui o olfato, por exemplo, no garanhão, para identificar feromônio. O que ele faz? Ele faz o famoso reflexo de Fleischmann. Diogo, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Reflexo de Fleischmann é quando ele pega o lábio, ele joga o lábio para cima e ele... O que ele faz quando ele joga o lábio para cima? Ele aproxima o lábio da narina.
E aí o pessoal não entende o que ele está fazendo ali. Na verdade, ele está tentando capturar os perdigotos ali que estão no ar, que é, por exemplo, uma égua no cio. Olha aqui, ó. Tá? Ele está aqui, ó. Ele está tentando trazer o máximo possível para o órgão vômero nasal reconhecer as partículas que estão no ar aqui. Se é uma égua em si, por exemplo. Outra coisa que pode acontecer é o reconhecimento entre os animais através do olfato, já falamos lá atrás. A identificação com o ser humano, né? A identificar a relação mãe e filho, também através do cheiro. Aqui eu já falei também em relação à consanguinidade, que no passado os animais se reconheciam pelo cheiro, né? Porque cruzamentos entre parentes, vocês sabem, pode a consanguinidade, não é ideal que seja feito. E vamos agora para o paladar. O que é o paladar? O cavalo morre pela boca. O que é isso? O cavalo é um animal seletivo. O animal não come qualquer coisa. Se botar o animal num pasto de braquiária, e hoje a braquiária é o boom do momento, e o que fez a pecuária brasileira crescer foi o binômio braquiária e Nelore. Foi o que atingiu o boom da pecuária no Brasil. Só que nesse meio termo, os equinos perderam espaço. Como que eles perderam espaço? Porque não tem mais espaço para equino. Porque as forrageiras para equino geralmente são menos resistentes a pisoteio, precisam de mais manejo. E aí, com isso, então, fica cada vez mais restrito pastos bons para cavalos. Então, o cavalo gosta também de milho, doce, que é uma recompensa. Por exemplo, você vai selar um cavalo, deixa lá um pote com açúcar, pega uma seringuinha lá de 30 ml, quando você for montar nele, você vai lá e bota um pouco de açúcar para eles, na hora que for montar, para fazer um agrado, por exemplo, uma maçã, uma cenoura, o animal gosta disso. Só que tem uma coisa que eu coloquei aqui, ó, esse gosto diversificado de cenoura, de açúcar, o que é? É motivo da domesticação. Quando o cavalo estava a pasto, ele não fazia isso. Tá? Deixa eu só desligar aqui, meu celular vibrou aqui. Deixa eu ver aqui agora. Eu já falei da selvagem monotonia alimentar. Audição aí, ó. Vamos para os cavalos agora. O cavalo, na audição, movimento independente das orelhas auxilia na sensibilidade auditiva. O cavalo, ele mostra muito o que ele está sentindo através de posicionamento de orelha. Por exemplo, quando ele está prestando atenção, ele tem uma característica de orelha. Quando ele está atento, né, ele tem que estar de um jeito. Quando ele se torna agressivo, ele também mostra, ele já te avisa antes. Ele fala, olha, não estou bem aqui, eu vou te morder, eu vou te dar um coice. É só você olhar para a orelha do animal. E outro é a grande capacidade de interpretar som. Se vocês olharem, as orelhas dos equinos se movimentam para um lado e para o outro. Para quê? Para poder identificar o máximo possível o som que está ao redor deles. É uma característica morfológica, orelhas médias, móveis, paralelas, bem implantadas, dirigidas para cima, de preferência com as pontas ligeiramente voltadas para dentro. Essa é a característica do manga larga machador, tá? Aí, ó, é o que eu falei mais cedo, orelhas para trás indicam raiva ou medo, orelha para frente indica o interesse pelo que ocorre no ambiente, e uma orelha para trás e outra para frente indicam que o animal está na dúvida do que está acontecendo. Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Estou falando aí, não estou dando tempo para vocês respirarem. Pode continuar, tá tranquilo? Alguma dúvida aí? Pode continuar, tudo certo. Doutor, as dúvidas serão ditas no final, ok? Perfeito. Então, anota aí para não esquecer, porque é muita informação de uma vez só, hein? Vamos lá. Vou acelerar aqui. E aí, ó, por exemplo, um cavalo, o ponto de desclassificação dele, se o cavalo tiver as orelhas que a gente fala de acabanada, esse cavalo perde totalmente seu valor comercial. Em termos de registro, de associação, esse cavalo não vai ser registrado se ele tiver assim no momento. Geralmente é ocasionado por erro de manejo. Um exemplo é deixar o carrapato sem tratar, sem cuidar muito tempo, o animal fica solto no pasto, geralmente a orelha cai, e quando cai, essa cartilagem de orelha não volta e o animal perde o valor comercial dele. Bom, deu uma geralzona aí rápida, um comportamento normal. Esse o tema da palestra era comportamento anormal,
não teria como eu começar uma palestra sem falar do que era o normal. Então, nós vimos lá de tudo que é normal até agora. O que é estereótipos em equinos? É o que mudou nesse comportamento natural que a gente falou até agora. E a domesticação, ela veio para ajudar? Veio. Mas tudo na vida tem um preço. E qual que foi o preço da domesticação? De mudar o ambiente, mudar a qualidade de vida dos equinos. O que isso me gerou? Eu brinco aqui, começo mostrando a cena do divã. O cavalo contando aqui para o terapeuta dele lá, o psicólogo, o que está acontecendo. Né? Nós vamos falar isso aqui agora. Só para... Eu sei que vocês têm aluno aqui do primeiro ou último período, tem gente convidada de fora que talvez não seja estudante de medicina veterinária aí. O conceito, na verdade, comportamento estereotipado, peguei um conceito meio pesado aqui, mas eu vou traduzir, é definido como resposta motora ou sequência estilizada, repetitiva e aparentemente sem função. São comportamentos que o cavalo faz, principalmente quando está dentro de baia, e você fala assim, para que esse cavalo está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Alguns leigos ainda acham legal, falam assim, nossa, que legal, o cavalo está dançando dentro da baia. Nossa, que legal, o cavalo está soprando ar dentro da baia. Isso é quando chegar ao ponto de ver um animal desse, vocês podem ter certeza que vocês vai estar numa situação extremamente complicada. E provocando, assim, uma qualidade de vida péssima para o seu animal. E automaticamente, na hora que você for montar nele, ele vai te gerar um monte de problema, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Onde acontece esse comportamento estereotipado, Diogo? Normalmente, onde o indivíduo é privado do controle do seu ambiente. Ou seja, 90% dos animais, eu vou aumentar, 98% dos animais que eu conheço de comportamento estereotipado é problema de baia. Botei aqui, 10, o decálogo da angústia mental do cavalo estabulado. Vamos comparar. Nós estamos num momento aqui da pandemia, né? A pandemia fez o quê? Enclausurou a gente. Nós ficamos todo mundo dentro de casa, trancados, sem muitas opções, no máximo Netflix, internet e ponto. Cortou a academia, cortou o futebol, cortou a praia, cortou as noitadas. Como que está a população hoje? Completamente desajuizada, né? Um monte de problema, um monte de gente com estresse, com problema psicológico, crise de ansiedade. E aí trago isso para o cavalo. Olha só o decálogo, ou seja, as 10 maiores angústias mental do cavalo. Falta de espaço, baia pequena, né? Excesso de calor e pouca ventilação. Cama suja e úmida. Mudança na alimentação. Outra coisa que eu não falei mais cedo, no cavalo ele gosta de rotina. Na verdade, todos os animais gostam de rotina, só o ser humano que não gosta de rotina. Então, se você dá a ração para o cavalo 7 horas da manhã, depois você dá o volumoso 8 horas, aí à tarde você dá a ração 4 e o volumoso 5, você tem que fazer isso todo dia. E outra, se você dá a ração melaçada, você não vai dar um dia melaçada, daqui a 3 dias você dá seca, daqui a 2 dias você bota outra para treino. Não, tem que manter o padrão, não pode ficar alterando. Mesma coisa do volumoso. Se você corta capim verde, então corta sempre o capim. Não adianta você cortar o capim um dia, aí no outro dia você dá silagem, aí no outro dia você dá alfafa, aí no outro dia você dá... Não existe isso. Incompatibilidade com os vizinhos. Vocês vão ver lá o cavalo nas baias. Se tiver 2 garanhões, eles não se bicam, esses 2 cavalos vão ficar tensos, vão ficar relinchando, vão ficar escoiciando uma baia do outro. Outra coisa que tem que ficar esperto, que às vezes passa desapercebido pela gente, é ataque de inseto. Você botou o animal na baia lá e não percebeu, mas em cima dessa baia tem milhares de aranha, que tem lá uma teia de aranha gigantesca, uma aranha daquela desceu, picou o cavalo, ou a casa de marimbondo, a casa de abelha. Tem que olhar isso tudo, se não está incomodando. Você imagina um animal que está sendo picado dentro da baia e não tem para onde correr. Outro desconforto da dor, por exemplo, a cólica, né? Se estiver lá dentro. Vizinhos que apresentam vícios. Vocês vão ver lá cavalo que fica com a baia aberta, a porteira, consegue ver os vizinhos.
Se o vizinho estiver apresentando algum vício, que nós vamos falar daqui a pouco, o que são esses vícios, ele também pode adquirir esse vício. Estresse de treinamento, o cavalo está na baia, mas quando ele sai, você vai lá e enche ele de exercício e não dá uma condição para ele, o treinamento muito em excesso, então também gera estresse. E falta de carinho, que todo mundo gosta, ser humano, bicho, o que for, todo mundo gosta de ser bem tratado. Aí eu pergunto para vocês, essa foto aí, os cavalos estão sendo bem tratados? Sombra, água fresca, mas olha a comida deles. Apesar do cavalo gostar de... O cavalo tem dente incisivo superior e inferior, diferentes bovinos, mas olha o casco desse cavalo aparecendo. Cadê o capim desse cavalo comerem? Então, isso é uma condição que, às vezes, uma foto é muito bonita, mas tem que ter a parte de conhecimento técnico. Eu sempre falei, um bom clínico se caracteriza por ser um bom observador. Olha como é que é importante esse comportamento estereotipado. Acima de 15% dos equinos domesticados têm sido reportados como animais que exibem comportamentos estereotipados. Duas características da vida do cavalo selvagem estão ausentes na vida do cavalo sabulado, que é a convivência com outros animais, que eu falei lá atrás, que o cavalo gosta de ver em grupo, e o tempo de pastejo. Fiz uma charge aqui de brincadeira para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou falando muito rápido, tá bom? Como é que tá aí? Estou acelerando aí. Doutor, tudo certinho. Beleza. Então eu brinquei aqui, né? Que todo mundo, ninguém quer ficar enclausurado aí. Falta de convívio social é um dos problemas. Tamanho de baia, por exemplo, o cavalo está lá, o que ele queria estar fazendo, o que ele está pensando ali, e como que ele está nessas duas fotos. Então, pensem bem, o cavalo de liberdade, ele passa até 20 horas por dia se alimentando. Aí ele vai beliscando aqui, beliscando ali, dá 2 passos, mas está sempre se movimentando. O cavalo na baia, ele vai comendo uma média de 2, dependendo do manejo, como eu falei mais cedo, até 4 horas por dia só. E as outras 16, 18 horas? Faz o quê? O animal vai vai ficar estressado. Como que o cavalo te mostra isso? Que ele está estressado? Através dos estereótipos orais. O que é isso? São movimentos que ele faz com a boca. Aerofagia e mastigação de madeira. O que é aerofagia? Engolir ar. Tá? Nada mais é do que engolir ar. E mastigação de madeira. E o outro tipo de estereótipo são os locomotores. A gente chama aí de dança do urso. Ele fica caminhando na baia e você fala, pô, meu cavalo é atleta lá. Tá caminhando dentro da baia. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Olha uma foto aqui de animais que mordem madeira. O que acontece com isso? O animal acaba desgastando o dente, então ele tem uma vida útil diminuída. Fora o estresse aí, fora o custo para o aras, para o cara construir, para manter isso aí. Então é um problema seríssimo. O animal desse quebra um dente, para de comer direito, começa a emagrecer, tem problema de cólica, você não sabe nem de onde veio. Olha o outro aí, ó. O animal viveu a vida inteira na baia, aprendeu a fazer aerofagia. O que é isso? Olha lá, ele posiciona os dentes, a arcada superior e inferior no toco, eles abrem a boca ali, ele engole o ar. Vocês conseguem perceber, o ar entra por aqui e você consegue perceber direitinho, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo, ele engolindo o ar. Olha outro aqui, uma barra de ferro, e ele, olha como é que está o movimento da face dele, a musculatura toda contraída, ele está mordendo. Então, os dentes desse animal aqui, apesar de aparentemente ser um animal jovem, a vida útil desse animal com certeza vai ser diminuída. Mais um exemplo de morder madeira. Aqui tem um videozinho, ele vai virar, ele tá de lado para vocês, mas ele vai virar. Espero que vocês consigam ver.
Vocês conseguiram ver aí o que é o cavalo estressado. Vocês podem ver que o proprietário, ele já tentou mexer aí, ele botou até, vamos falar daqui a pouquinho da dança de urso, mas ele botou esse formato na baia para justamente o cavalo poder sair aqui, olhar os vizinhos e ele não fazer a dança de urso, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Esse aqui já é um dispositivo, ele já tentou melhorar. Essa barra de ferro aqui na porta da baia, eu acredito que era de tanta ruim da baia, ele já botou até uma coisa de ferro aqui. Mas está errado o manejo. Aerofagia aí, vamos lá ver. Opa. Repare no pescoço dele quando ele puxa o ar. Ó, repare que nesse ele já colocou uma barra de ferro na parte de madeira da baia, na porta, para justamente ele não estragar muito a baia também. Aí, ó, eu pergunto para você, para que esse cavalo estava com esse tapa-olho dentro da baia? O que ele está fazendo ali? Se não está sendo utilizado, tira essa máscara do cavalo. Para que vai deixar ele com a máscara? Para irritar? Então aí, ó, quem já ouviu falar, quem faz veterinário, nunca ouviu falar em cólica equina, pode mudar de profissão, né? A cólica equina é uma das maiores enfermidades na equidicultura. E um dos fatores que podem ocasionar a cólica é justamente a aerofagia. Vamos para o outro. Dança de urso. Cavalos que não param de caminhar ou dançar estão sempre em atividade e não descansam. Isso faz com que já entre desgastado em provas, trabalhos para o passeio. Vamos ver como é que é esse dança de urso aí. Essa é uma filmagem minha, tá? Era um animal, um aras que eu atendia. E eu cheguei nesse aras para atender na primeira vez. Esse cavalo era um garanhão, manga larga paulista. O gerente do aras, ele, na verdade, ele nunca tinha trabalhado com cavalo. Esse aras era relativamente novo na época. E aí ele chegou para mim e falou assim: doutor, vou te mostrar um garanhão nosso. Ele é tão bom que ele dança. Eu falei: cavalo dança? Não, ele dança. É só abrir, porque essa baia é fechada em 2 pontos. É só abrir a porta que ele vem pra gente e dança pra gente. Falei: tem coisa errada aí. Deixa eu ver esse cavalo. Eu fui lá ver. Olha aí. Então, essa famosa dança de urso. Você imagina um cavalo. Se deixar essa porta aberta, ele fica assim o tempo inteiro. Então, o gasto energético dele, o animal tende a emagrecer, tende a estar sempre cansado, extremamente não desejável. E se acha que está ruim, pode piorar. Animais que fazem coprofagia. O que é coprofagia? É a capacidade de ingerir as próprias fezes. E aí, é engraçado a gente saber disso, que passa a ser percebido. Em potro, de 2 semanas até 1 mês de idade, pode acontecer do potrinho comer e é normal, tá? Mas a partir daí, começa a já ter um comportamento não normal. O animal adulto, com certeza, é considerado anormal. Até 5 meses de idade se releva. Mas passou dessa fase, já é considerado um fator, uma estereotipia, um comportamento anormal. E aí, o que chega a causar o cavalo para comer as próprias fezes? Então, pode ser confinado em baia, com exercício suficiente ou dieta de volumoso o suficiente. O cavalo está precisando de alguns nutrientes e ele acaba tendo que comer para se contaminar, para tentar sobreviver. E outro, o coprofagia, logicamente, se ele está comendo as próprias fezes, ele aumenta a chance dele de contrair algum parasita que vai gerar os problemas para ele posteriormente. Tem um vídeo aqui para falar assim: ah, professor, duvido, cavalo come fezes? Está aqui, ó.
vocês repararem, pode ver que ele está tentando selecionar as fibras das fezes. Tá? Só que olha em volta. Eu falei da Europa. Ó. Gelo, não tem capim, não tem nada lá. Ele selecionando, tentando selecionar um pouco de fibra. Vai ver como é que ele vai catando. Ó. Aí ele come porque não tem outra opção. Se ele não comer, ele vai morrer de fome. Aí eu te pergunto, para que esse cavalo está com cabresto, uma condição dessa aqui, ainda tem que estar fazendo o que com esse cabresto aqui na cabeça aqui? Como é que a gente faz, então, para tentar melhorar isso? Esse tipo de aumentar o convívio social, outros animais e com o homem, então tirar ele da baia, se tiver na baia, bota ele para andar 1, 2 vezes por dia, deixa umas 2 horas, se tiver um piquete próximo, vai lá, bota ele no piquete. Então, aumentar o tempo de liberdade, tornar a alimentação um desafio. Como? Bota lá uma rede de feno, por exemplo, dentro da baia, e a rede de feno tem dificuldade de pegar, ele, em vez de comer aquela rede, ou ele vai comer o volumoso com 1 hora, mas vai ficar brincando na rede aí umas 3 horas, até conseguir comer tudo. Até mais, dependendo do cavalo. O que a gente tem que fazer é diminuir o tempo ocioso, ou seja, o cavalo não ficar sem fazer nada. Criar um mecanismo para o cavalo ter sempre alguma coisa para fazer. E aí aquilo que eu falo, né? Quem tem cavalo é como se fosse pet. Vocês sabem quem está na rua e chega em casa, como é que os cães e gatos aí ficam quando você chega em casa. O cavalo é a mesma coisa. O cavalo de cocheira, ele gosta do convívio com o ser humano. Então vamos dar atenção para os animais. O cavalo gosta disso aí, ó. Tá? O cavalo, você vê, ó, o cavalo... É um macho pela característica, né? Lembra? Uma dica, a raça Mangalarga, o Garanhão, além da característica de cabeça, de morfologia, geral, é cultural que no macho deixa a crina grande. As éguas do Mangalarga machador, culturalmente, eles cortam a crina. Diogo, pode deixar a crina? Pode, mas culturalmente, eles cortam as crinas das éguas. Aquilo que a gente falou mais cedo, ó, o cavalo gosta disso aqui, de brincar, de ficar mais tempo livre. E cavalo desse jeito aqui também, que se for agressivo hoje em dia, se o cavalo fosse inteiro, a gente castra ele e evita que ele transmita essa característica de animal bravo para os filhos dele. Então, ó, aquele da dança de urso lá, eu já tinha mostrado, mas olha uma prevenção para evitar a dança de urso. Ah, Diogo, por que não fecha a baia? Porque não é legal. O ideal é que o cavalo veja o que está acontecendo em volta dele. Então, com esse tipo de baia aqui, você evita que ele balance a cabeça. Outra coisa que já está ficando cada vez mais comum nos aras é a fase de treinamento. O dono do ar tem mais de um animal para trabalhar, só tem um peão, como é que ele vai ficar montando todo mundo? Então, faz ao mesmo tempo. Ó, trabalho de andamento a passo. E aí você também é mais uma oportunidade de tirar o ósseo dos animais. Os animais da baia vão também trabalhar. Ó. Aí você deixa lá eles rodando aí em torno de 30 minutos a 1 hora aí dentro. E alguns já aumentam a velocidade. Se você quiser botar para o animal marchar, nesse ponto aqui, a velocidade que está aqui é para ir ao passo, né? Então, ó, aquilo que eu falei, aqui é uma estrutura de ferro, mas poderia ser usada uma redinha de amarrar o feno, né, para aumentar o tempo de desafio do cavalo, para ele ficar comendo. Olha a rede aqui, ó, que eu falei. Essa rede aqui fica mais difícil ainda para o cavalo consumir. Ele perde muito tempo tentando, isso é bom. O animal gosta disso aqui, né? Nossas cavalgadas, nossos passeios. Lembrando sempre do famoso mal da segunda-feira, que você deixa o cavalo na baia durante 2 meses. Aí alguém chama, vamos fazer uma cavalgada. Vamos. Quantos quilômetros? Vamos andar 15, 20 quilômetros. Aí quando você chega, o cavalo está todo estourado, dá um mal, que é a mioglobinura paralítica, né? Quem gosta, quem já jogou bola na vida aí, sabe como é que é. Você fica 1 mês sem jogar bola, aí você vai para uma pelada, quer correr igual um maluco. No outro dia você não aguenta andar.
É mais ou menos isso do cavalo, só que isso mata cavalo. É muito comum você pegar na segunda-feira, numa cavalgada de 20, 30 quilômetros, o cavalo estava na baia lá, comendo a ração, comendo volumoso, estava bonito, mas não estava sendo condicionado. É igual eu querer... Eu, com 37 anos, como bem, tenho uma condição de vida boa, mas eu querer entrar num campo, jogar do lado de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e querer correr igual os três correm. Então não tem condição, não tem condicionamento físico para isso. E para a gente fechar aí, que foi um bate-papo, para a gente discutir agora, prognóstico geralmente é desfavorável. Quando o cavalo chega ao ponto de balançar a cabeça daquele jeito, de respirar, de puxar ar, de morder madeira, geralmente é difícil você conseguir recuperar esse animal. Então tem que evitar este problema. Trabalhar com o que a gente chama de profilaxia. Você já sabe que isso pode acontecer, não deixa nem correr o risco de acontecer. E aumento do convívio social e evitar o TED são os melhores meios de prevenção. Vamos para a discussão aí, muito obrigado. Quem está acompanhando ainda não segue, eu deixei aí no meu direct lá, quem quiser conversar, o Instagram, Papo com Diogo Vivaco, e eu vou pedir vocês também, tem o YouTube, Papo com Diogo Vivaco também, para vocês se inscreverem. Quando eu chegar a 1000 inscrições no YouTube, eu vou começar a fazer as lives pelo YouTube. Daqui a pouco eu vou fazer uns vídeos na fazenda, que a pandemia está acabando, mas para liberar o YouTube eu preciso de 1000 inscrições lá, então me ajude. E no Instagram também, Papo Diogo Vivaco, é o meu perfil profissional, que eu estou tentando trazer um pouco de informação para vocês. Inclusive hoje, em homenagem à palestra, eu postei um cavalo dentro de uma baia. Se quiserem entrar lá agora para olhar enquanto a gente vai discutindo aqui, um cavalo numa baia totalmente estressado, tentando morder a lateral da baia aqui, e o cara fez uma baia de alumínio. Vocês vão ver a cena lá. Então, obrigado, mais uma vez o convite do grupo de estudo, parabéns para vocês pela organização, vocês sempre foram muito corretos comigo, sempre muito atenciosos, e contem comigo sempre, estou sempre por aí. Vamos lá para as discussões, vou abrir aqui a tela aqui agora. Vocês. Bom, doutor, obrigado pela palestra, por ter aceitado nosso convite. Eu tenho certeza que a palestra foi muito esclarecedora para todos que assistiram. E caso tenha algumas perguntas, o Marcos passará para o senhor. Marcos, agora é com você, meu amigo. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Diogo. Boa noite. Está conseguindo ouvir perfeitamente? Eu estou ouvindo. Sim, Marcos, perfeito. Primeiramente, vou começar com uma pergunta minha, que eu sempre ouço falar que cavalo que tem olhos claros enxerga melhor à noite. Isso é verdade? Esse que está falando que apareceu o Jesuvete, é Bruno? Como é que é o nome do seu nome? Marcos. É o Marcos. Marcos está apresentando. Desculpa. Marcos, eu vou te falar, a primeira vez que eu ouvi essa, eu já vi que o olho claro, ele tem problema durante o dia, com a intensidade de luz. Agora que ele enxerga melhor à noite, é novidade para mim. Sinceramente. O microfone desligou aí. Doutor, o microfone do seu Meu telefone estava desligado ou coisa aqui, porque eu saí da apresentação e ele travou. Eu estava falando aqui o seguinte. Saiu de novo aí, Diogo. Travou de novo o microfone. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim. Então eu estava falando o seguinte, eu já ouvi problema, animal com olho claro, ele tem problema por causa da intensidade de luz. Agora, esse favorecimento com o olho claro de andar à noite, até porque o manga larga manchador, a associação não aceita que ele tenha olho claro, tá? Ele não vai ser registrado na raça. Agora, o quarto de milha, eu não tenho experiência, Marcos. Não sei se você monta em quarto de milha. Geralmente, não sei se... mexo com manga larga também. O manga larga manchador, a característica é olhos escuros, né? Então, realmente, eu não sei te falar. A primeira vez que eu escuto. Mas vamos sondar. Vou procurar saber nas próximas vezes e a gente tentar te responder. É que lá no sítio tem uma égua lá com olho claro, aí o pessoal fala isso. Aí eu dou uma dúvida minha. Vou para a segunda pergunta aqui. Beleza. Reisane Rocha. Qual o grau de parentesco que pode causar consanguinidade? Então, é difícil falar isso, porque, por exemplo, tem linhagem fechada, o pessoal aproxima. O que você tem que fazer é o seguinte,
A consanguinidade tem um lado bom e um lado ruim. O que é o lado bom? Quando você fecha muita genética, por exemplo, você tem um cavalo muito bom e você cruza ele com a filha dele, com a neta dele, então a coisa boa tem maior chance de vir, né, apresentar. O grande problema são os alelos recessivos, que do mesmo jeito tem coisa boa, se ele tiver algum problema também, a chance daquela doença, daquele problema de se destacar é muito maior. Então, a recomendação é que haja a heterose, para você pegar o que é bom do outro bom e não tentar trazer os problemas. Mas durante muitos anos, o cavalo a linhagem JB, né, aquelas linhagens que a gente Favacho, eles eram muito fechados. Qual o problema disso? Você, por exemplo, atrasa a puberdade, o animal pode demorar mais a emprenhar, tá? Tem os prós e contras. Eu, particularmente, não sou muito a favor de acasalamentos muito próximos, não. Tá? Pelo menos de avô para cima. Menos que isso, irmão com irmão, pai com filha, isso aí eu particularmente não faria, não. Para a terceira pergunta. Joyce Fernanda, em relação à caída de orelha, tem alguma cirurgia de reparação? Joyce, excelente pergunta. Eu nunca vi. Já vi um monte de tentar botar esparadrapo, o que se imaginar, pauzinho atrás da orelha com coisa para levantar, para ficar. Eu nunca vi ninguém que conseguisse colocar e permanecer com a orelha fixa, não. Pode ter aparecido uma metodologia nova, porque eu não sou dessa área de clínica e cirurgia, né? Eu trabalho mais com reprodução, mas desconheço. Ana Carolina, qual a melhor maneira de manejo para ter um cavalo sem estresse? É liberdade. Eu tenho meus 2 animais, eu vou falar um negócio para vocês. Eu criei um cavalo, eu não tenho propriedade. Então, na minha cidade aqui, não sei de vocês, tem alguns locais que a gente consegue botar o animal na baia e o cara trata para você. No meu caso, que ele bota silagem, água, limpa a baia todo dia. Né? O que eu faço? Eu vou lá e eu tiro o cavalo da baia, coloco tudo mais. Só que a gente tem dia, assim, tem semana que você está mais limpo, você consegue ir lá. Tem semana que você não vai. E aí, agora, recente, um primo meu estava ajeitando o sítio dele lá, resolveu investir um cavalo e me chamou, Diogo, vou comprar um cavalo, estou ajeitando os pastos do sítio, queria que você, vamos colocar, eu coloco o meu, queria que você trouxesse o seu para cá, para a gente poder andar e tudo. E ele fez um pasto com Tifton e Mombaça, uma área grande de pasto lá, e nós soltamos o cavalo lá. O meu cavalo mudou o comportamento de 2 anos, ele era muito estressado, eu montava nele, toda vez que eu ia montar nele, ele saía quicando, batendo a mão no chão. Agora eu já chego lá nele, bota o freio, na hora que eu vou montar, ele já sai mais tranquilo, Então, eu acho que cavalo, para mim, eu tive experiência e falo com vocês. Lugar de cavalo é no pasto, não é em baia, não. Próxima pergunta de Gabriel, presidente do Antisvet. Alguns animais não se adaptam ao estabulado, prejudicando seu bem-estar. Isso gera maiores problemas de enfermidades dos equinos. Desculpa, Marcos, eu não entendi. Eu vi ele falando lá, mas ele perguntou, eu não entendi. Acho que foi uma pergunta, sim. Você repete rapidinho, ele perguntou o que eu não falhou na hora que você falou aqui também. Tranquilo. Alguns animais não se adaptam ao regime estabulado, Sim. prejudicando seu bem-estar. Isso gera maiores enfermidades nos equinos. Entendi agora. Agora entendi. É realmente o seguinte, animal, como eu falei mais uma vez, animal gosta de ficar solto. E às vezes você leva ele para a baia para amansar, que é o animal mais fácil na baia, o cara que está amansando, é muito mais fácil ele ensinar a botar o cabresto, viver o dia a dia com ele, para ele criar vínculo com o ser humano, né, já que ele está com 2 anos e meio, 3 anos aí. Para quem está amansando, é muito melhor animal em baia. Só que, por exemplo, eu comprei uma égua agora, que foi o meu segundo animal que eu brinquei para vocês, ela tem 6 anos já. Ela é filha de um cavalo campeão nacional chamado Trilho da Zizica. Essa égua eu brinco que eu achei ela, na verdade. Essa égua está registrada, tem 6 anos e meio, só que ela não foi montada. Ela foi montada, na verdade, porque égua é diferente de cavalo. O cara pode passar o pé nela, né?
e mesmo sem ser ela nada, dá uma volta só para o técnico da associação ir lá e perceber que ela realmente é manga larga, ela é marchadora, e registra. Então, esse cara tinha muita égua, ele botou essa égua no pasto e deixou solta. E eu trouxe ela agora, comprei, né? Trouxe para esse mesmo lugar que amansou meu cavalo, e o cara está amansando para mim. Ela já está com 6 anos e meio. Só para quem não conhece aí, geralmente a média para amansar o cavalo é em torno de 2 anos e 8 meses, 3 anos, quando começa a mexer. Então, essa égua é uma velha para amansar. E eu trouxe ela para a baia, ela só comia capim. Quando eu levei para a baia, lá oferece silagem. Ela está lá 2 meses, não, tem 40 dias. Ela começou a comer silagem mesmo, tem 5 dias. Eu já estava desesperado com ela. Eu comprei Molitan para botar no meio, comprei Organil para botar no meio, coisa que eu nunca dei para cavalo. Ou eu tive que fazer isso para ela se adaptar. Eu tive que ficar cortando capim para ela um monte de tempo. Eu mesmo lá cortar, dando aula, atendendo fazenda, e ainda tenho que me preocupar com cortar capim para égua ainda na nossa altura do campeonato. Então, assim, tem cavalo que não se adapta à baia mesmo, não. Tá bom? Se não se adaptar, você tem que criar mecanismo. O ideal é que não fique na baia. Próxima pergunta de Gabriel também. Quais são os comportamentos anormais mais visíveis para quando ele não se encontra em um local bem adaptado? Rapaz, os sinais mais comuns que eu vejo assim, de comportamento estereotipado é o morder madeira, disparado, assim, cavalo que fica mordendo a porta da baia. Esse aí é o típico, assim. O dança de urso já é... Eu vi muito dança de urso na época, quando eu fiz estágio na Polícia Montada, no Espírito Santo, mas isso lá em 2003, hoje eu voltei lá, não vi mais nenhum animal. Na época, até por falta de conhecimento, estava aprendendo a mexer com isso, eu via muito. Mas o mais comum disparado é o morder madeira e depois a aerofagia. E por último, dança de urso. Respondi? Acho que respondi, né? Ficou faltando alguma coisa aí? Não, acho que O Bruno mandou a pergunta. Gabriel Aqui, o Bruno mandou aqui, apareceu para mim. Deixa eu tentar abrir aqui as perguntas. É normal você montar no cavalo e ele querer voltar para a baia? Isso aí é o famoso cavalo de malandro, Brunão. Porque o cavalo geralmente, lembra que eu falei mais cedo, o cavalo sente o cavaleiro? Então, normalmente, assim, ele no começo ele não vai querer trabalhar, né? Então, ele vai fazer, igual eu, vou dar um outro exemplo prático mesmo, meu de vivência. O meu cavalo, ele saía da baia, tinha um redondelzinho, eu dava uma volta para dar uma esquentada e queria ir para a rua com ele. Quando eu chegava na porteira, que era 50 metros da baia dele, ele dava travado e queria voltar. O que nós temos que fazer? Aí eu sei que cada um tem um estilo de montar, tem gente que tem mais medo, tem gente que já... Se você não tem essa firmeza ainda, pede alguém para montar e nunca deixa o cavalo voltar. Se o cavalo voltar uma vez, ele parou na porteira, você queria ir para frente, faz ele passar e andar. Nem que você tenha que descer dele, puxar dele, não interessa. Mas o ideal seria nem descer, né? O ideal seria... Mas voltar jamais. Você tem que mostrar para o cavalo o que você quer. Mas se você não consegue fazer isso, leva ele para alguém para mexer para você, amansar. E se o cavalo não está te obedecendo, é porque ele não está pronto para ser montado. Pergunta do Gabriel Werneck. Pode acontecer esse comportamento anormal e conseguir reverter 100% e suprimir esse comportamento? Quem perguntou? Gabriel Werneck. Gabriel, a pergunta foi boa também. Rapaz, você já viu você poder mudar comportamento aí de ser humano? Você falar que vai 100% vai mudar? Então, assim, nós somos todos um mamífero. Essa pergunta a ideia foi boa, mas eu vou te avisar, nada é 100% garantido quando a gente está falando de animal vivo. Nem cachorro, nem gado, nada pode te dar certeza. Se o cara fala assim, eu tenho um cavalo... Se você falar com ele que você tem um cavalo com madeira, o cara fala assim, eu te dou certeza que eu faço ele perder essa mania. Você pode saber que é conversa fiada do cara. Ele pode fazer todo o trabalho para tentar minimizar os problemas. Agora, ter certeza de 100%, nada nessa vida é 100%. Pergunta de Patrícia Silva. A alimentação inadequada entra como um dos fatores de estresse animal? Ouvi que alguns tipos de alimentos, como silagem, pode causar problemas ao animal com o tempo. Com certeza. Por exemplo, o meu cavalo come silagem há 2 anos, não tive problema nenhum com isso. Agora que estou comentando aí, alguém
eu tenho visto uns vídeos na internet, alguém falando que silagem causa problemas articulares, blá, 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 que não foi comprovado ainda, na verdade. O grande perigo da silagem é a contaminação da silagem. Aí você pegar uma silagem contaminada, aí sim, eu acredito, pode gerar cólica, pode gerar outros problemas, né? As aflatoxinas da vida aí, que é muito comum acontecer na silagem, as toxinas, o botulismo pode vir, e animal mal alimentado também, animal com fome, ele acaba gerando estresse também, não tem jeito. Então, o ideal é que o animal... Qual que é a quantidade de comida ideal para o cavalo? O ideal, vou falar grosseiramente aqui, né? A gente teria que falar uma live só sobre nutrição animal, mas o ideal seria 1% do peso vivo do animal em ração, né? E 2% de volumoso do peso vivo do cavalo. Esse é o mínimo que o cavalo deve comer por dia. Esse 1% de volumoso, de ração, desculpa, vai muito se o animal está sendo trabalhado ou não. Eu sempre falo, se o animal anda 3, 4 vezes a semana, você vai lá e dá uns 3 quilinhos de ração para ele, até 4 quilos. Agora, se o animal está parado na baia, você está montando a cada 15 dias, 20 dias, você vai encher seu cavalo de energia para quê? Ele vai ficar desesperado na baia, vai ficar doido para andar, para fazer isso, e não vai sair da baia. Então, eu, particularmente, eu não gosto de encher cavalo de ração, até pelo risco de cólica, da possível laminite depois. Então, afeta sim. Pergunta de Aline. Quais os alimentos que... desculpa, vou repetir aqui. Quais os alimentos contribuiu para que o animal tenha cólica? Alimento, por exemplo, ração em excesso é o que mais acontece. As pessoas começam a gostar muito dos cavalos, aí começa a achar que tem que dar muita comida para ficar com pelo bonito, tem que ficar vistoso, tem que ficar gordo. Aí a pessoa vai lá e bota 6 quilos de ração para o cavalo num dia. Vai gerar cólica, vai gerar uma laminite. Então, o cavalo você tem que respeitar o limite. Tá? Você não pode pegar e dar a quantidade que você quer. Você tem que dar a quantidade que o cavalo precisa de ração. Essa é a ração que mais dá cólica em cavalo. Disparado. O segundo, acho que é do Gabriel aqui, que está no chat. As adaptações... Só para brincar aqui, peraí, Bruno, tem uma Clarice Veríssimo aqui, ó. Nem fala de olhos claros, como incomoda a luz. Fotofobia total. Eu já vi que essa aí deve ter olho azul, verde aí. Então, essa aí já tem a vivência, já sabe o que é o cavalo do olho claro, lá quem estava falando lá atrás. Pode falar aí, Bruno. Essas adaptações de ferros e barras nas baias não são adequadas para diminuir o comportamento do cavalo, né? Pode gerar outros transtornos? Eu não entendi. É o tamanho da baia que a pessoa perguntou? As adaptações de barras de ferro entendi. para diminuir o comportamento do cavalo? Não vai não. O que ele vai fazer é minimizar o custo do cavalo comer a porteira dele. Ele bota o ferro não pensando em diminuir o estresse do cavalo, não, porque isso não vai diminuir. O cavalo vai continuar mordendo do mesmo jeito. Ele está fazendo que o cavalo destrói mesmo a baia. Se for baia de madeira e o cavalo estiver comendo, o pessoal, para ter noção, nas baias o pessoal bota óleo queimado na baia. Quando o cavalo começa a morder a madeira, ele passa óleo queimado, porque é extremamente irritante, gosto ruim, o cavalo acaba parando de comer, mas por estresse. Aí se você esquecer de passar óleo queimado numa pontinha, o cavalo vai lá e acha a pontinha e começa a morder. Até passei por isso recentemente. O cavalo estava mordendo um bebedouro de água, ele pegou o óleo queimado, passou em volta todinho, deixou um toquinho desse tamanhozinho assim. Na hora que ele passou, aquele toquinho foi suficiente para o cavalo morder. Então, o que você tem que fazer é liberdade dos cavalos, solta. É a coisa mais fácil que tem, quanto mais tempo solto e menos tempo na baia. Isso eu vou deixar para vocês aqui hoje. Pergunta do João Pedro Martins. O que acontece quando é feita a castração, mas só encontra um dos testículos? Show de bola. Dependendo, provavelmente, antes do qualquer veterinário castrar, porque castração é uma coisa típica só para... Tudo bem que a gente tem os castradores aí, que são as pessoas que não poderiam estar fazendo isso, mas castram, né? Mas normalmente a castração é um procedimento exclusivo do médico veterinário.
Então, antes do médico veterinário castrar, ele vai fazer uma avaliação prévia. Então, nessa avaliação prévia, uma das coisas que ele vai avaliar é a presença ou ausência dos 2 testículos no escroto. Não é saco nem bolsa escrotal, o nome técnico ali é escroto. Você vai avaliar os 2 testículos. Se tiver na palpação, na ausência de um testículo, esse animal é considerado criptorquida, né? Que é o famoso roncolho, popularmente conhecido aí como animal roncolho. O que você faz? Você vai eliminar só aquele testículo que você identificou. Se você não identificou outro, é porque possivelmente esse animal realmente não tem. E se tiver o outro, e ele tiver aderido na cavidade abdominal, apesar de não é minha praia essa parte de clínica e cirurgia aí, mas normalmente o testículo, a produção de espermatozoide precisa de 2 graus de temperatura diferente do corpo. Como o testículo está aderido lá dentro, ele não vai apresentar espermatozoide viável, tá bom? Então, geralmente, você retira o testículo que você está botando a mão e o outro você não mexe. Se conseguir mexer, você tira, mas se não conseguir, você deixa ele lá. Pergunta de Bruno Souza. Diogo, sabe me dizer como fazer para a égua parar de se assustar? Tenho uma égua muito assustada. Assusta com bicho, sacola, etc. Perfeito, essa pergunta é muito boa. Agora, com a doma racional, antigamente o pessoal amansava cavalo batendo, dando pancada. Normalmente, aquele pessoal que amansava cavalo assim, que eles faziam? Ele deixava o animal passar fome, botava o animal no piquete sem capim, sem nada, para o animal ficar bem fraco. E aí, quando ia montar, logicamente, o cavalo fraco, com fome, ele não conseguia pular, né? E aí, quando o animal tentava, eles desciam o porrete nos cavalos. Agora não, agora é a doma racional. Eu tenho o seu treinamento lá, até uma sugestão para vocês seguirem. Eu estou ensinando ele é um aluno meu da medicina veterinária, e ele vem quando está postando os vídeos. Ele não gosta muito de postar, não, mas eu estou estimulando ele a postar. Chama CTE Igor Tessinaro. Vou digitar aqui, dá uma letrar para ele, segue lá e dá uma moralzinha para ele. Depois eu vou brincar com ele, que eu vou cobrar um desconto na minha baia lá da minha égua que eu pago para ele. Uma brincadeira. O que eu ia falar da relação à sacola? Ele faz o que a gente chama de dessensibilização. Estou falando para vocês seguirem ele, porque ele vai... De repente, vocês vão ver um vídeo dele lá fazendo isso. Ele pega um bambu, por exemplo, ele bota a sacola no meio, ele bota a égua e devagarzinho ele vai aproximando aquele bambu da égua até o ponto de passar a sacola na região do dorso da égua, aí vai descendo, passa na perna. Só que são repetições, né? Você não consegue tirar esse medo da sua égua de um dia para o outro, Bruno. Você tem que fazer isso com uma sequência de treinamento, né? Então, você vai fazendo isso, eu não vou afirmar para você que a égua vai perder todo o medo, mas eu te garanto que ela vai melhorar bem. Pode ter certeza disso. Nelson Sorte. Como manter o convívio social de um garanhão? Boa. Essa pergunta é boa. Normalmente, o garanhão e as éguas são afastados, né? Diferente do touro. O touro, você faz estação de monta, ele fica 6 meses afastado, mas durante 6 meses ele fica no meio da vacada. O garanhão, não. O garanhão fica sempre na baia e ele é levado no dia para cobrir a égua. O que a gente faz? Arruma um piquete bom para esse garanhão poder correr. Se ele é um garanhão, o nome já diz, ele é garanhão, é o animal mais caro do Aras. É o animal que vai ser o reprodutor da propriedade. Então, ele tem que ter benefício. Ele tem que ser melhor tratado aí de todo mundo. Ele que é o meu cavalo que vai pagar as contas do Aras, com cobertura, com os embriões, com os fetos, com os porcos que ele vai produzir. Então, o animal, a baia dele é diferente. A baia dele tem que ter acesso a um piquete, ele vai lá atrás, você tem que ter um manejo com ele, tá bom? Mas lembrando que ele nunca vai poder soltar o garanhão no meio das éguas. Você imagina uma égua sem estar no cio, dá um coice no garanhão desse, acerta o testículo dele, acabou a vida reprodutiva do seu garanhão. Reisane Rocha. Além da alimentação, o que pode causar cólica? Pode causar cólica? Um monte de problemas aí, mas vamos lá. Parasita pode causar cólica, tá? Vamos ver mais aqui alguma. Já falei de comida, né? Pode comida. Vamos lá, me ajuda aí, abre o áudio aí. Deixa eu lembrar aqui, fugiu aqui agora. Pode comida, problemas parasitários, sanitários. Fazer cavalgada e logo não deixar o cavalo
fazer aquele descanso inicial para oferecer algum tipo de concentrado que pode dar uma constipação no animal e ele virar uma cólica. Mudança muito brusca de um passo para o outro. Perfeito. Isso aí. Faltou até que enfim, tô gostando de ver. Vou parar de responder agora, vou ver se a galera tá sabendo mesmo. É porque eu tive esse problema e perdi o meu cavalo por conta disso. Isso aí. Muito bem. A Fernanda, tá dando Freitas aqui, é Fernanda, né? Isso. Isso aí, Fernanda. Isso é uma das causas aí. Assim, o principal causa, tá? Nós vamos até falar de outras coisas aqui, mas o principal é erro na nutrição dos equinos. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: cavalo tem que comer. Cavalo gosta de capim. Eu sempre falo isso, que qual capim que cavalo gosta? É corticross, é o Maasai, é a braquiária, não, gente, desculpa. É o Mombaça e é o Tifo. Tifo, corticross, Mombaça e o Maasai. São os que ele mais gosta aí. E cavalo, se você puder, deixa o cavalo comendo pasto. Não tem nada. Quem gosta de cavalo, vê o cavalo comendo pasto e vê na baia, é outra característica. Outra coisa é o tamanho de partícula. Cólica, você estava falando de alimento. Se você vai na picadeira cortar o capim, se você cortar a partícula na máquina, não souber o tamanho de partícula pode causar. O cavalo não consegue digerir aquilo, compacta, faz cólica por compactação. Então, tanto muito grande ou muito fino, tem problema. Você tem o tamanho adequado de partícula para evitar cólica. Tinha esquecido disso. Eu não sou da clínica, não, gente. Vocês estão me apertando aqui. Eu estou tentando relembrar os bons tempos de estudante, tá? Mas vamos lá. Segundo Gabriel, excesso de milho também pode gerar cólica? Excesso de milho também pode gerar cólica, tá? Energia em excesso aí pode gerar cólica, com certeza. Então, lembra sempre daquela formulazinha mágica do concentrado. No máximo 1% do peso vivo do cavalo. E sempre distribuído. Se você for passar de 2 quilos por prato, você tem que dividir em 2 ou 3 pratos. Nunca dê mais que 2 quilos de ração, em hipótese nenhuma, para o cavalo uma vez só. Se você der 4 quilos de ração no cavalo uma vez só, a chance de você promover cólica para ele é muito grande. Pergunta de Bruno Souza. Tem uma égua muito boa na mastificada, porém ela joga muito uma mão mais que a outra. Se eu tirar uma cria dela, pode vir com o mesmo defeito? Rapaz, agora você me apertou sem me abraçar, hein? Existe a possibilidade? Existe, tá? Existe a possibilidade dela apresentar a mesma coisa, como também existe a possibilidade dela herdar as características do pai, que ele vai colocar, e não apresentar isso. Então, se você quer uma resposta, fala o seguinte: a possibilidade existe. Ela fazer a mesma coisa. Pode não acontecer? Pode. Vou te deixar doido com a resposta, né? Mas é a melhor resposta que tem para eu te dar aí. Manuel Neto. O que é um animal de conformação? Que é um animal de boa conformação? Não. O que é um animal de conformação? De conformação? Uhum. Deve ser, qualquer coisa ele abre e fala com a gente aqui, mas deve ser uma boa conformação. Como é que é a morfologia de um cavalo ideal? Ele deve estar perguntando. Um cavalo manga larga machador. Quem que perguntou? Manuel Neto. Manuel, se estiver por aí, só confirma para mim. Se for outra coisa, você me fala. Mas o que é o que é essa boa conformação? Por exemplo, o manga larga machador, nós já falamos da orelha, em formato de ponta de tesoura para dentro, olho esbugalhado, o focinho, a narina dilatada, o tamanho da cabeça. A cabeça é uma cabeça proporcional, o tamanho do pescoço é 1,5 vezes o tamanho da cabeça, região dorso-lombo do animal. Ela tem que ser reta na égua, ela permite, entre a altura da cernelha e a altura da garupa, ela na fêmea, no macho não pode não, ela permite uma diferença de até 2 centímetros de altura um para o outro. A garupa, uma garupa redonda, uma garupa bonita, não é aquela garupa do quarto de milha não, não é aquela bífida, aquela bipartida, uma garupa musculosa. O cavalo, onde é o motor do cavalo? São os posteriores, que é o motor do cavalo, onde ele faz o movimento, são as pernas, a mão é direcionamento, né? Mas quem empurra o cavalo são as pernas, então tem que ter perna forte, musculatura bem desenvolvida.
né? Uma paleta bem angulosa. Esse é o nosso manga larga machador. Tem mais uma série aí. Eu falo de morfologia em 4 horas. Estou tentando falar para ele aqui em 30 segundos o que é um bom cavalo de morfologia. Pergunta da Aline. Como tratar uma égua que está no cio e estressada? A égua no cio estressada? Uhum. Na verdade, o cio gera um incômodo, né? Porque o cio é o momento para a égua se reproduzir. Então, o entender dela, ela precisa ser coberta. Diferente da... Eu sempre falo o seguinte, os mamíferos, a mulher é a única que faz sexo por prazer. Os outros animais, a qualquer momento. Os animais, a cadela, a porca, a gata, a ovelha, todo mundo tem um dia só do mês, né? Depende do ciclo estral de cada animal, que vai colocar. Então, quando a égua está no cio, a ovulação, o cio da égua é diferente das espécies, podendo durar de 3 a 7 dias. Então, no momento de cio, realmente o animal fica inquieto, fica estressado, e fica querendo encontrar o garanhão. E aí você tem que saber o seguinte, você vai colocar a égua para cruzar ou não? Se não for colocar o animal para cruzar, tira os garanhões de perto, né? Na verdade, vai tirar a égua, né? O manejo de garanhão é mais difícil de tirar. Bota a égua num lugar mais afastado, não deixa passar garanhão perto, fica cheirando, porque do mesmo jeito que é ruim para o garanhão, é ruim para a égua também, se estressa o animal. Beleza? O Manuel falou aqui no chat. Fala-se muito em conformação na vaquejada, e eu tinha essa dúvida sobre o que eram animais de conformação. No caso, conformação já entra em morfologia. Manuel, eu não tenho muita experiência com vaquejada, não. Até já tive a oportunidade de assistir uma, mas não tenho experiência. Mas, com certeza, a conformação... Bom, assim, com certeza não, porque eu não sei o linguajar deles lá. Pode ter um linguajar diferente do mangalá. Mas eu acredito que quando eles estão falando de conformação do animal, é o estilo do animal para vaquejada. No caso da vaquejada é mais o quarto de milha. Então, aquela garupa bífida, que é a garupa partida, bem musculoso, forte. Aí é a característica do quarto de milha propriamente dito, né? Que não é a minha especialidade. Eu não posso falar muito do quarto de milha, não, porque se eu falar uma besteira aqui, quem é do quarto de milha vai ficar bravo comigo. A última pergunta aqui do grupo da Josvete. Geram problemas de carcinoma uterino em éguas que não são cobertos durante a sua vida? Então, na verdade, eu nunca vi, não tenho experiência com carcinoma em útero por causa disso, não, em época não emprenha. Normalmente, eu tenho pouca experiência com reprodução de égua, eu trabalho mais com vaca, mas nunca peguei égua com carcinoma de útero. Não lembro de nenhum caso. Não sei se vocês têm experiência com isso, quem quiser abrir o áudio aí para falar, quem perguntou se já viu. Eu não tenho muita experiência, não. Eu já peguei na minha vida, eu tive 2 éguas que eu fiz o possível para tratar uma infecção uterina, tratei com tudo que tinha de melhor, acompanhei, passei ultrassom, fiz lavagem uterina, fiz os tratamentos intrauterino, fiz o tratamento... Nossa, fugiu o nome, gente. Quando você faz a... Como é que é o nome quando você pega a injeção e bota a musculatura, fugiu o nome aqui. Bater antibiótico na musculatura. Nossa, fugiu o nome técnico aqui. Fiz antibiótico na musculatura lá, para tudo que eu tinha feito. Daqui a pouco eu lembro o nome o parenteral. Fiz tudo que podia fazer e as 2 éguas não melhoraram. Mas foram 2. O resto da minha vida, todos que eu tratei de infecção uterina, graças a Deus, eu consegui fazer a égua ter uma vida reprodutiva normal de novo. Mas de carcinoma não tenho experiência, não. Pergunta do Bruno. Hoje no Brasil, me fala quais os melhores áreas, na sua opinião. O outro querendo me abraçar, sem me apertar, sem me abraçar aqui, né? Que você já viu que você já riram já do minha brincadeira aqui. Brunão, o Brasil, graças a Deus, cara, é referência hoje. O manga larga machador se tornou referência do mundo, né? Nós temos hoje, quem gosta de manga larga deve ir na gameleira, colocar, para você conhecer os aros, mas tem muito aros bom. Vocês estão em Itaperuna aí, a maioria, não é? Está todo mundo em Itaperuna aí perto?
Vocês são onde hoje? Sim, eu sou de Itaperuna. Então, vou falar com Aras que eu comprei um cavalo aí e criei um vínculo muito... Ele casou com a menina de Castelo, né? Ele é casado com uma pessoa aqui da minha cidade, eu conheci ele por aqui e fui conhecer o Aras dele aí, que é o Aras do Dani. O Aras do Dani hoje é referência nacional. Sim, demais. Se vocês conhecerem, ele tem um cavalo aí, eu recomendo vocês a passarem lá, deixa acabar essa pandemia. Se vocês combinarem, eu até vou com vocês, combino com o Dani lá, a gente faz uma aula prática lá, passa um dia lá no Aras, lá. Dani é amigo meu, o Horizonte Expoente. Eu lembro quando eu fui comprar meu cavalo com ele, eu falei, tinha 15 anos que eu não montava cavalo, eu falei, Dani, quero comprar um cavalo lá, mas o meu cavalo é para pobre, hein? Eu brinquei com ele. Não, Diogo, lá no Aras tem de tudo, tem para pobre, tem para rico. Ele é amigo meu, ele tinha essa liberdade para falar comigo. Eu falei, então tá bom. Aí, combinamos um dia, eu fui de Castelo para lá, eu, meu pai, o amigo do meu pai que gosta de cavalo também, o meu pai é amigo do Dani. Aí ele botou todos os cavalos dele, botou as éguas doadoras, botou os cavalos, os garanhões, botou tudo pra gente ver. Ele deu uma aula pra gente lá, botou os cavalos para rodar no redondel, e ele botou cela nesse Horizonte Expoente. Para quem não conhece, depois adiciona lá o Aras do Dani, no Instagram, ele tem um Instagram aí, você vai ver o cavalo, e ele mandou montar. Eu falei, Daniel, você tá ficando maluco? O cavalo tá avaliado em R$1 milhão. Eu falei, não vou montar não. Esse cavalo tropeça comigo e cai aqui, o cavalo campeão nacional, o cavalo é o garanhão dele vendendo sêmen para todo mundo. Eu falei, não vou montar não. Aí ele brincou com uma frase que eu não esqueço, falou, Diogo, cavalo bom só é bom porque ele foi montado e o pessoal gostou, então pode montar. E eu tinha anos que eu não montava cavalo, e cá para nós a gente monta cavalo e tocar boi, né? Nunca tinha montado um cavalo que foi campeão nacional. E quando eu montei, depois de muitos anos sem montar, aí o Daniel brincou comigo, falou assim, Diogo, você pode andar nele, que ele não precisa saber andar não, ele te carrega. Você pode ficar... E eu montei, eu tenho um vídeo dele, até no meu Instagram tem uma foto dele, no Papo Diogo Vivaco, pode olhar lá. Eu não precisei fazer nada, eu segurei a rédea e o cavalo praticamente me levou sozinho. Lógico que tem uma noçãozinha, né? Mas coisa boa nasce pronta. Então nós temos um Aras do Dani, que é referência. Tem um outro Aras que eu não conheci, mas eu me divirto muito com eles no Instagram. Vou até fazer uma live com eles de novo, eu fiz uma semana retrasada. Nós tivemos mais de 3 mil visualizações na conversa, chama Aras HD, é lá do Nordeste, é marcha picada. Recomendo também vocês, ele tem o pai dele e o filho, o dono do Aras, eles fazem live direto, então eles contam muito manejão, muita coisa de o cara da roça mesmo, contando como é que é ali no dia a dia dos Aras. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Tem um Aras também aqui em Castelo, que particularmente eu gosto. Ele é pequenininho, mantém uma coisa no Instagram, talvez dê para vocês seguirem aí, quando vocês vierem para cá, quiser, a gente olha. Aras Passamani, com 2 S, é um Aras também de um amigo meu aqui. Tem no Espírito Santo, tem um Aras Meaípe, que é em Guarapari, tem o Porto Azul. Eu estou falando mais da minha região, lógico que eu vou defender a causa, porque é onde eu tenho mais conhecimento, né? Tem o Porto Azul, Meaípe, o Sedução, mas acho que o Aras Sedução já está numa fase diferente, acho que nem Instagram eles têm. O Monazita é outro Aras, então assim, tem um monte de Aras, estou falando só do Espírito Santo. Aí vocês pegam aí, em Itaperuna tem mais um monte, além do Aras do Dani, que eu sei, mas não conheço, não conheço pessoalmente, conheço de nome. E o Brasil é referência. Manga Larga Machado hoje é referência no mundo. Tiveram até você ter noção da importância do Manga Larga, o Eduardo Costa tem uma música em homenagem ao Manga Larga, e além do brincadeira a parte do Eduardo Costa aí, o Manga Larga Machado, ele foi para a passarela do Carnaval no Rio de Janeiro. Eles fizeram uma homenagem, a associação bancou uma escola de samba que tinha como tema o Manga Larga Machado. Então o Brasil é referência, isso foi para o mundo inteiro, né? Carnaval no Brasil para o mundo inteiro. Então, você tem noção quanto que a associação investiu para botar como tema do carnaval o assunto do Manga Larga Machado? Então, cavalo referência, falei demais já, mas acompanha aí. Me sigam lá no Papo com Diogo Vivaco, vocês têm liberdade para perguntar. Eu estou tentando trazer bastante coisa de manejão para vocês, nada muito técnico, muito enjoado para ler. E no YouTube, Diogo Vivaco. Tá bom? No YouTube também, Papo com Diogo Vivaco. No mais, estou à disposição de vocês. Eu estou criando vínculo aqui com a turma aqui do grupo de estudo, então já fica o aviso. Precisando, chama que eu estou dentro aí. Então, Diogo, as perguntas acabaram, agora o Bruno vai dar os créditos finais. É isso aí, mas chegamos a mais um final de palestra, né?
E, novamente, obrigado, doutor, por ter aceitado nosso convite, por ter dado essa excelente palestra. E, galera, sigam o nosso Instagram, @jesuvete. Lá serão divulgadas novas palestras que virão. E a todos que assistiram, muito obrigado. E boa noite e até a próxima. Valeu, parabéns pela organização aí. Quem assistiu, obrigado por acompanhar até agora aí. Valeu, galera. Vamos junto. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Aí, o Zé, a galera que está falando aí. Parabéns. Valeu, Diogo. Obrigadão. Um abraço. Valeu.